Olá, meus amigos! Cláudio Mota, né, da Rádio Zap Zap. Pessoal, já vem um tempo que eu tô querendo contar uma história pra vocês, uma história de vida, né, uma história que aconteceu comigo, né, e eu venho engolindo isso há anos, colocando tudo debaixo do pano, passando, né, o que eu passei na minha vida, mas hoje eu me senti à vontade de contar uma história pra vocês sobre a minha vida, de quando eu descobri que eu tinha um pai que me abandonou no começo da minha vida, me deixou passar o que eu passei, sendo que ele tinha condição de me ajudar. E hoje eu não quero nada dele, né? Mas eu quero meus direitos de ter o nome dele no meu registro, para ele ver que nem tudo no mundo é influência. E eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, para esse vídeo chegar no Ratinho. Eu quero que o Ratinho venha para Minas Novas, para Cruzinha, para fazer o exame de DNA comigo e meu pai. Que eu vou mencionar o nome dele agora para vocês. É uma história bombástica, né? É uma história triste do que eu passei, sobre o que eu passei, né? Aqui, Deus da minha infância, quando eu nasci em São João dos Marques, né? A minha mãe foi estudar na Cruzinha e teve um caso com Valdionor Silva Matos, o famoso Nozinho da Cruzinha. Aí minha mãe foi para São João, ela saiu da escola com 15 anos de idade e foi para São João Marques, onde ela teve um filho que chama eu, né? O Cláudio Mota. Que eu fui abandonado pelo meu pai, minha mãe procurou meu pai. Naquela época, logo naquela época que minha mãe engravidou, ele veio casar, né? Casou. E quando eu nasci, ele ameaçou minha mãe de morte se ela contasse toda a história. Minha mãe, né? Com 15 anos, coitada, ia fazer o quê? O meu avô botou ela para fora de casa. Então ela foi acolhida pelo moço que chama Joaquim dos Santos Mota, né? Conhecido Santo Nasa em São João dos Marques. E casou com esse cara e me registrou no nome dele. E até então, eu cresci até a minha idade de 15 anos sabendo que meu pai era Joaquim dos Santos Mota, né? Vivi na casa do meu avô um tempo, né? Porque logo que minha mãe casou com esse tal de Santo Nás, né? Já chama Santo Nás, né? Casou com o Santo Nás, com o Joaquim Santos Mota, né? Minha mãe, ele bebia muito, começou a bater na minha mãe, começou a querer matar eu, querer matar minha mãe. Minha mãe levou eu para casa da minha avó, né? Aí minha avó cuidou de mim até os 6 anos de idade, sofrendo, né? Que meu avô batia muito em mim. Meu avô, eu com 6 anos de idade, eu tocava boi no engenho, né? Naquela época era uma situação difícil, mas meu avô, ele tinha de tudo. Ele era tipo fazendeiro na época, tinha engenho. Você sabe quem fazia rapadura, quem tinha vaca, quem tinha engenho. Antigamente não era nego de condições, né? E muitas vezes eu dormia com fome, porque meu avô não deixava me dar comida, porque na lei dele eu era filho de rapariga, né? Que minha mãe engravidou sorteira, né? Então, meu avô fez essa história toda, batia muito em mim, deixava eu passar fome, não deixava minha avó me dar comida. Meus tios mesmo, você é de testemunha, quantas vezes, né? Meu tio preto mesmo, ia levar comida para mim no mato. Meu avô dava prainada de facão no prato de comida. Era que eu ficava no mato assim, pessoal, em redor da casa. Dormia com os cachorros, né? Ali na calçada. Eu com 6 anos de idade, eu lembro de tudo. E meu avô batia muito em mim. Aí foi um dia, meu tio Chico Pereira, né? Francisco Pereira, Chico Pereira de São João de Cima, chegou na casa da minha avó, e eu com 6 anos, perguntou: "Ô, meu filho, você quer morar mais?" Eu falei: "Quero." Minha avó: "Você vai, meu filho?" Eu falei: "Eu vou." Meu tio me adotou, né? Eu fui lá para casa do meu tio com 6 anos de idade. Aí, até então, eu ainda não sabia que eu tinha um pai que chamava Valdionor Silva Matos, um nozinho de Cruzinha. Eu fiquei na casa do meu tio, até quando eu completei 16 anos, que eu fui estudar na Cruzinha, que foi que eu fui descobrir que eu tinha um pai que chamava Nozinho, que tinha me abandonado, né? E tinha abandonado eu, não fala minha mãe, porque ele casou logo, né? Ele tinha me abandonado. Minha mãe procurou ele falou que matava ela se ela contasse toda a história, né? Então, o que é que acontece? Eu fui estudar na Cruzinha, ficar na casa da minha tia Ana Pereira, fiquei lá, estudei na Cruzinha 2 anos, comi o pão que o capeta amassou em Cruzinha,
por causa dessa família, da família do Nozin, que não gostava de mim. Quando descobriu, quando estourou lá que eu era filho do Nozin, né? Os filhos do Nozin, quando eu passava em frente ao supermercado, que eles tinham um supermercado, tem um supermercado até hoje, né? Quando eu passava em frente ao supermercado, os filhos do Nozin, né? Que era mais ou menos da minha idade, cuspia no chão quando eu passava, falava crendo aos padres em mim, cuspia no chão, fazia o nome do pai. Então eu aguentei tudo isso em Cruzinha. Quando eu fui pra... Passava na rua, né? Minha avó cuspia no chão e conjurava, né? Fazia nome do pai em mim quando eu passava. Foi uma história triste, né? Eu tô contando para vocês resumido, né? O que eu passei em Cruzinha. E logo, quando estourou, né? Que foi a minha tia que um dia braba lá me xingando, falou que meu pai era Nozin, que eu tava igual Nozin. Aí o meu primo, o William, ele tá vivo até hoje, me levou lá em frente ao supermercado, que ele tinha um supermercado debaixo da casa dele, depois que mudou, levou e falou para ele que eu era filho dele. E ele falou que não negava, que poderia ser. Ele falou assim, pode ser nosso. Então aquilo cortou meu coração. Aí depois disso aí, que essa história estourou, né, eu aguentava na escola, os filhos dele, quando eu chegava na sala, eles saíam cuspindo no chão, né, as minhas tias nenhuma gostava de mim, entendeu? Então eu sofri na escola de Cruzinha. Teve uma história lá que eu vou contar para vocês também, né? Não sei se o vídeo vai ficar muito grande. Eu estudei em Cruzinha 7ª e 8ª série. E a diretora da escola de Cruzinha, não sei como que ela arrumou uma história lá, inventou que eu estava aprontando na escola, chamou minha tia, chamava minha tia, eu tive que fazer uma abaixo-assinada, foi o Luizão, professor, todo mundo de Cruzinha conhece o Luizão, foi o Luizão que me ajudou a provar que eu não estava fazendo bagunça na escola. Mas eles inventavam as coisas de mim, entendeu? Para poder eu sair da escola, para poder eu sair da Cruzinha, porque eles não gostavam de mim. Aí eu peguei e saí da Cruzinha um dia, injuriado, né? Triste. Rasguei meus cadernos, saí da Cruzinha. Fui apanhar café, fiquei um ano sem estudar, depois voltei. Quando eu voltei para a Cruzinha para me pegar minha transferência, nem meu nome na Cruzinha não tinha. Fui pegar a transferência na escola que eu estudei 2 anos, não tinha meu nome. Então, pessoal, eu passei por isso na Cruzinha, né? E meu pai, cara de condição, chegava na rua, me dava 50 reais, me dava 20 conto, disse que estava me ajudando, falou que me prometeu que ia pagar uma faculdade para mim que eu estudasse, que eu fizesse o 2º grau, e não pagou. Pagou faculdade para os outros filhos dele. Um é advogado, o outro é farmacêutico, né? E já montou uma farmácia para um, montou um escritório para o outro, e estabilizou os dois e me deixou abandonado. E eu levei meu pai para a lei, depois que eu já estava de maior, que eu saí da Cruzinha, né? Fui praticamente expulso de Cruzinha, porque nem meu nome não ficou na Cruzinha. Eu fui para Minas Novas, fui morar numa casinha de 2 cômodos, aquela casinha igual a música, que ali não tinha nada. Banheiro não tinha ali, água não tinha ali, luz não tinha ali. Eu morei 2 anos, quase entrei em depressão em Minas Novas para estudar, entrei no supletivo. Comecei da 5ª série de novo, né? Porque não tinha histórico meu em Cruzinha, tinha que pegar meu histórico diretamente de Chapada, né? Que eu era de São João, estudava no município de Chapada. Aí fui para Minas Novas, né? Estudar em Minas Novas. E comi o pão capeta amassou, comi macarrão, dá para ir em São Paulo, voltar e Mortandela. E meu avô, meu pai, um cara de condição. Que meus tio que me criou não tinha condição. Minha tia ganhava 70 reais. E meu tio capinava roça, mexia com roça. E o Nozinho, meu pai, dono de supermercado. Aí depois dessa época que eu fui estudar em Minas Novas, o Nozinho, vereador, 8 anos, presidente da Câmara, e não me ajudou. Me dava 100 conto, 200 reais para me enrolar, para até eu ficar de maior, para não entrar na justiça. E quando eu entrei na justiça, que eu era de menor, eu fui na justiça procurar a justiça, procurei a justiça de Minas Novas. O Nozinho era presidente da Câmara em Minas Novas. Quando eu procurei a justiça em Minas Novas, procurei o promotor chamou o Nozinho lá uma vez e me chamou. Chamou o Nozinho primeiro, entrou com ele na sala, e eu fiquei lá que nem um cachorro lá na escada do fórum, eu lembro que nem hoje esperando. Aí o promotor chamou ele lá dentro, conversou com o Nozinho dentro da sala, ele entrou com a mochilona de couro lá dentro, conversou bastante. O promotor só abriu a greta da porta assim, falou assim, ele falou que ele não é seu pai, não. Eu falei, beleza. Fui embora. Aí passou essa raiva, depois que eu tava de maior, de novo entrei com um processo, né? Veio a Defensoria Pública para Minas Novas, né? E eu já tava de maior.
veio Defensoria Pública para Minas Novas, falei, vou pegar um advogado desse, vou entrar com ação. Entrei com uma ação de paternidade, negatória de paternidade e investigação de paternidade, que tem que fazer, como eu sou registrado no nome do santo, tinha que fazer a investigação e negatória. Eu levei, né, os meus papéis lá para uma advogada que chama doutora Bebete, de Minas Novas. Levei, ela pediu, primeira coisa, você vai trazer o nome do seu suposto pai. Eu falei, Valdionor Silva Matos, o endereço está aqui. Coloquei tudo lá no papel. Porque eu queria fazer a negatória, que o santo, eu tenho certeza que ele não é meu pai. Aí tinha que fazer a negatória, né, para depois fazer a investigação com o Nozinho, chamar o Nozinho lá. O processo rolou 5 anos na justiça. 5 anos. E o Nozinho não foi chamado no fórum para nada. Não foi chamado. Por que vocês acham, pessoal, que ele não foi chamado para nada no fórum? E depois o juiz mandou uma carta para mim, eu vou tentar achar essa carta aqui, postar junto com o vídeo para vocês verem. Mandou uma carta para mim, falando que eu sou de maior, para me pedir, desmanchar, né? Pedir para me desmanchar o meu registro, sendo que não tinha o nome do suposto pai. Ou seja, a advogada, a doutora Bebete, não colocou o nome de Nozinho no processo. Por que será que ela não colocou? O Nozinho era presidente da Câmara, pessoal, em Minas Novas. Aí você já sabe a história, né? Então, pessoal, eu estou contando para vocês aqui, resumido, o que eu passei, né? E depois passou um tempo, né? Esse processo encerrou, eu falei, eu vou deixar isso para lá. Veio o Nozinho atrás de mim, falar comigo que ia fazer com minha filha, que hoje está com 8 anos, o que ele não fez comigo, que era para abrir uma conta que ia ajudar ela, colocou R$1.000 nessa conta, já vai fazer 10 anos, e não ajudou com nada mais. Então, minha indignação é o abuso, né? Dele estabilizar todos os filhos dele. Um é um advogado, tem clínica, outra é farmacêutica, e ele me largar na mão. Você tá entendendo? Então eu peço a vocês que compartilhem. Se eu contei para vocês aqui resumidos, não, o vídeo vai ficar muito grande. Quem quiser saber da minha história pode entrar em contato comigo. Meu telefone é 33-998-04-8192. 33-998-04-8192. Se você quiser me ajudar, porque eu nem adianta eu entrar nesse fórum aqui de Minas Novas mais, né? Porque o que aconteceu aqui, né? Você entra com o processo, com o nome do cara, com tudo, o endereço e tudo, e o nome dele não chega no final do juiz, entendeu? Então, pessoal, eu peço a ajuda de vocês, compartilhem esse vídeo para chegar no Ratinho. Eu quero que o Ratinho venha para cá, o programa do Ratinho, aqui em Minas Novas, para resolver esse caso. Peço a ajuda de vocês de todo coração. E obrigado a todos que ficou até o fim, né, e ouviu a minha história. E se esse vídeo for postado, é porque eu tentei, né? Eu tentei conversar com meu pai várias vezes, já tentei conversar com ele várias vezes para me registrar, e ele não teve acordo. Até me ameaçar, ele já me ameaçou. E eu vou terminar o vídeo para não ficar muito grande. E quem quiser me ajudar, compartilha, pessoal. Vamos fazer esse vídeo bombar na internet. Vamos fazer esse vídeo bombar até chegar no Ratinho. Programa do Ratinho, hashtag Programa do Ratinho. Beleza? Um abraço a todos que ouviu a minha história. Essa aí é só resumidamente que eu passei. E eu tenho muita história para contar.